Seguinte, muito assunto. A arbitragem de Rafael Claus nesse domingo no Fla-Flu chamou muito a atenção. E enquanto a gente não tem o áudio do VAR divulgado, né, tô gravando isso daqui quando cheguei em casa, na noite do domingo, a gente fala de outros assuntos que não devem estar nesse áudio do VAR. A expulsão de David Braz com uma declaração incomum e um caso complicado, que a gente vai falar aqui, eu vou explicar tintim por tintim pra você. Você vai tomar um susto, tá? Se você não mexeu aí em Twitter, enfim, você vai tomar um susto com o que o David Braz falou, mas é verdade. E também o pênalti, que não foi divulgado em quase lugar nenhum, mas foi divulgado em quase todo lugar, que deveria ter sido marcado pro Fluminense e talvez você nem soubesse. Enfim, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar aqui do Raiz Tricolor e passa na Bet7k, cujo o link está aqui embaixo na descrição. Vai lá, você que apostou no Fluminense contra o Flamengo ganhou uma boa grana, e você que ainda não apostou tem que usar o link que está aqui embaixo para poder fazer o seu depósito e a sua aposta. Sempre bom lembrar, né? É um jogo, é uma brincadeira, então use com responsabilidade e fique sempre atento às regras. Bet7k, o link tá aqui embaixo na descrição. Bem, vamos lá. Vamos começar falando o seguinte, tá? O primeiro caso que a gente vai falar aqui é o caso David Braz, que de repente você nem deve estar sabendo. David Braz deu uma declaração na zona mista falando sobre o lance da expulsão dele. Lembrando, no Fla-Flu, deste domingo, vitória do Fluminense, 2-1. David Braz foi expulso com 5 minutos de jogo. Teve um lance de lateral, numa dividida ali, enfim, pelo lado esquerdo. O banco do Fluminense, do outro lado, como o árbitro estava bem longe, estava lá do lado esquerdo de ataque, né, do Flamengo no primeiro tempo, o banco do Fluminense foi reclamar com o quarto árbitro. Eu chego a falar isso na transmissão. Ó, pô, o banco todo tá indo ali reclamar, alguma coisa assim. Ele para o jogo, o Claus para o jogo, vem cá embaixo, na direção do banco do Fluminense, fica chamando alguém do banco, até que o David Braz vai, e no que ele vai, ele toma um cartão amarelo. Um monte de jogadores foram reclamar e o Braz tomou amarelo. O árbitro virou de costas, Braz falou mais alguma coisa, ele virou, deu o segundo amarelo e expulsou com 5 minutos de jogo. Há uma versão do próprio David Braz sobre o que aconteceu nesse lance. E é muito importante a gente ver a fala dele, e porque se isso é verdade, isso tem que ser apurado. É uma acusação bem séria contra um árbitro que vai para a Copa do Mundo. É o árbitro brasileiro na Copa do Mundo. Vê aí nas imagens do TNT Esportes, lá da zona mista do Fluminense. Vamos ver. Como já aconteceu. No primeiro turno ele me expulsou e colocou na súmula que eu tinha ofendido. E não aconteceu. Eu não fiz nenhuma... Não me posicionei, deixei quieto e continuei trabalhando e, enfim. E agora, dessa vez, mais uma vez, ele cometeu isso. Entendeu? Então, assim, eu tô sendo perseguido pelo Rafael Claus. Importante, pelo que ele vai falar agora, tá? Ele foi expulso também no primeiro turno, pra quem não lembrava. Também depois de ter saído de campo, já no banco de reservas, ele também foi expulso. Por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, um jogo, quando eu atuava no Santos, Corinthians e Santos, eu fui expulso porque um amigo dele, que é ex-árbitro, não lembro agora o nome do árbitro. Flávio Rodrigo Esse que falou é o assessor de imprensa do Fluminense, Daniel Perpétuo. Guerra, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe, e ele achou que eu que estava na jogada, acabou me expulsando. Na hora do jogo, foi visto isso, que ele se enganou, que me expulsou errado, expulsou um jogador errado. Depois do jogo, ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar isso na federação, o comitê de arbitragem na época, consegui provar que não fui expulso por conta disso, com as imagens, até mesmo com algumas imagens do Bandeira falando que fui eu que tinha cometido o pênalti, enfim. E aí no ano seguinte o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele e que eu não ia, em 2016, eu lembro muito bem, em 2016 ele falou isso daí para mim.
E eu deixei quieto, não liguei, mas desde lá o Rafael Claus começou a pegar no meu pé. Toda vez que eu falava com ele, que é coisa normal, de ter uma discussão dentro de campo, ele sempre aplicava um amarelo para mim ou era muito rígido comigo. E agora não está sendo diferente, cada vez mais pior. Agora ele está, hoje, como eu falei, todo mundo viu, com 5 minutos de jogo, o banco todo levantou para reclamar com o quarto árbitro e ele acabou me escolhendo e quando ele me deu o amarelo, logo em seguida eu falei exatamente isso. Você está de marcação comigo. E ele foi lá, levantou o outro amarelo e me deu o vermelho. Então, somente isso. Eu acho que as câmeras estão aí. Vou até parar aqui, vou voltar para a tela grande aqui. A gente tem um lance aqui dessa situação que o David Braz citou e eu vou mostrar porque assim, o caso vai ficando mais absurdo. Olha só. Aqui é um Santos e Corinthians de 2015 ou 2016, se eu não me engano, agora até me esqueci a data aqui exatamente. Esse é o Flávio Guerra, o árbitro, e vocês podem ver aqui, ó, quem faz o pênalti, o David Braz estava careca ainda na época, né? Ó, a dividida, e é o Zeca que dá o chutão. O David Braz nem tá no lance ali na cara. O lance segue, e eu vou aqui, ó, deixar o David Braz vai lá falar com o Bandeira, alguma coisa e tal, enfim, vai passando ali o lance. E aí o Flávio Guerra puxa o cartão e dá o cartão pro David Braz. E aí o David Braz vai lá, furioso, pra cima do árbitro, falando que não foi ele, enfim. O Vladimir ficava revoltado. Era lance pra expulsão mesmo, tá? Só pra deixar claro. E é um erro meio inadmissível, assim, né? Tipo, ele errou, na época não tinha o VAR e tal, e ele expulsou o David Braz errado. Mas é um erro que acontece, assim, né? O David Braz fica revoltado, sai de campo, ainda tem um detalhe, ele sai reclamando bastante, porque ele reclama depois, né? Tipo, que o cara tava errado, que ia pegar a suspensão. O detalhe é que quando ele tá saindo de campo, ele vem discutindo, ele discute com o Tite aqui, ó, e com o Fábio Carille. Olha só, que momento, né? E é por isso que o David Braz não é convocado pra seleção. Aí, olha só. E detalhe também, outro detalhe é que nesse jogo, o técnico do Santos era justamente o senhor Dorival Júnior, que hoje é técnico do Flamengo. Sobre esse lance, na época, o que aconteceu foi isso daqui, ó. Não só o Flávio Guerra foi julgado, aliás, perdão, o David Braz foi julgado e inocentado, no caso, totalmente julgado e totalmente inocentado, como também o Flávio Guerra, que é ex-árbitro agora, né? Mas lá nesse ano, em 2015, foi punido com 100 dias mais R$ 1.000 de multa, principalmente por contaminar a súmula. Para quem não se lembra, é óbvio, ninguém aqui se lembra, as imagens da TV Globo mostraram que o árbitro se dirigiu ao auxiliar, Rogério Pablo Zanardo, e pergunta quem cometeu o pênalti, já que ele não viu o Zeca derrubar Wagner Love. Na sequência, o Bandeira responde, foi o David Braz. O árbitro corre e expulsa o defensor. Por que ele foi expulso por causa disso? O Flávio Guerra foi denunciado porque, deixou de observar as regras, ou seja, expulsou o jogador errado, e 2, deixou de relatar as ocorrências disciplinares da partida ou fazê-lo de modo a impossibilitar a dificultar a punição dos infratores, detoparam, enfim, dane-se. Resumindo, ele mentiu na súmula, o tal do Flávio Guerra, porque ele diz que expulsou David Braz por reclamação, mas na verdade ficou bem claro em todas as imagens que ele expulsou o David Braz por cometer o pênalti que ele não cometeu. E isso, depois daqui, o Flávio Guerra pegou esses 100 dias de gancho, enfim, cometeu por esse erro, teve que pagar a multa. Depois disso, em 2016, eu já achei ele no Jornal Interior, né, do Jornal do Interior, não sei como é que chama exatamente, comentando, sendo comentarista de arbitragem, né, já em 2016, ou seja, provavelmente esse deve ter sido o último jogo que ele apitou. E em 2018, em agosto de 2018, não é uma prova absoluta, mas é uma das provas que mostra que ele, Rafael Claus, sim tem uma relação ali. Em 2018, ele já como ex-árbitro nesse jornal Cotia agora, ele e o Rafael Claus, que era árbitro atual, apitariam, além de um outro árbitro também, apitariam uma partida de várzea entre o Leão do Morro e Amizade, o Leão do Morro e Independente do 21 e Camisa 13 cara no prato. Que o Rafael Claus, ó, apitaria, Rafael Claus da FIFA e Flávio Guerra e Leandro Bismarim da FPF e da CBF apitariam um jogo de... Ou seja, eles têm ali uma mínima relação. Essa acusação do David Braz, ela é bem séria mesmo. E tem que ser levada com seriedade. O Fluminense precisa dar andamento a esse caso. Porque está sendo prejudicado um jogador do Fluminense que no momento prejudica também o Fluminense.
Ou seja, e aí, enfim, eu não vou fazer mais acusações aqui, porque David Braz vai falar lá, vamos esperar sair a súmula. A súmula, por sinal, já saiu errada, tem detalhe disso, né? A súmula saiu com gol de Cano, ao invés do gol de Natan. E, por sinal, a súmula que eu falei ter que esperar, ela já saiu, na verdade, tá aqui a expulsão de David Braz extremamente vaga, né? Expulso após ter sido advertido com cartão amarelo, ou seja, já não explica o porquê que ele foi tomar o amarelo, persistir com a reclamação contra a equipe de arbitragem, recebendo assim a segunda advertência com cartão amarelo, consequentemente recebendo cartão vermelho. Ou seja, persistindo, mas reclamou, o que ele falou, só reclamou, foi o motivo dele expulsar. E aí as outras expulsões ele vem aqui relatando que é por causa de toda aquela confusão. Isso precisa ser apurado pelo Fluminense também. É uma situação grave essa questão do Rafael Claus. Vamos para o outro assunto, que é a questão do pênalti, né? Bem, esse agora a gente fala do pênalti. O jogo entre Flamengo e Fluminense teve vários lances polêmicos, que com certeza vão divulgar, por sinal, o áudio e imagens de alguns lances do VAR, mas acho pouco provável que um dos lances divulgados do VAR seja esse que eu vou te mostrar aqui. Isso porque, para quem não se lembra, no segundo tempo, a gente teve um lance de muito perigo ali, né? Eu considerei até que o Rafael Claus acertou em todos os lances ali, dos pênaltis, dos não pênaltis. Ele estava em cima do lance para não marcar pênalti, dois lances pedidos pelo Flamengo, do Gabriel, que o Manuel encosta nele. Ele, meu Deus, tiraram minha costela, sei lá o que ele fez. E considero que acertou também no lance do pênalti pro Fluminense. Mas nesse lance aqui, eu vou até isentar o Rafael Claus, tá? Vocês vão ver, mas não dá para isentar o Rodrigo Guarizo Amaral, que é o VAR. Um lance que não foi revisado, aparentemente, e nem teve replay na televisão. Não entendi exatamente o porquê, que não aconteceu nenhum dos dois. Mas no troca de passes, mostraram esse lance em alta qualidade só na câmera 1, porque como não teve replay na transmissão, eles não têm acesso depois à imagem do replay, só o VAR teria. Na verdade, eu nem sei se o VAR teria, mas vamos ver o lance, o Sport TV mostrou. E vamos ver com áudio, inclusive, da hora, para que eles analisarem. Aqui para o troca de passe, Sandro. Esse lance aí, ó. Ah, tá. Tá aí atrás de você. Caio Paulista, ó. Tá aí, Sandro. Vidal e Davi Luiz em cima de Caio Paulista. O que aconteceu aí, Sandro? Pênalti, porque, pelo menos por essa imagem, é a única que a gente tem, né? A gente vê que o Caio Paulista passa e aí o Davi Luiz faz o movimento com a perna esquerda, ó, e derruba o Caio Paulista. Se a gente vê que o chileno Vidal, a gente vê que o chileno Vidal, ele até toca na bola com a perna direita, mas como a bola continuaria ainda em disputa, ele até ajeita a bola ele até ajeita por essa imagem é bem claro, hein? Então, para mim, é um pênalti muito claro. Agora, só se o VAR tinha algum outro ângulo mostrando que não foi para não chamar, hein? Porque a gente está vendo muito claro o movimento da perna esquerda do Davi Luiz de bloquear a passagem do Caio. Ele abre o compasso, em nenhum momento o Caio simula, então pode ser que ele tenha entendido que seja uma trombada, mas o movimento do Davi Luiz ele faz o movimento de ir ao encontro. Davi Luiz foi inteligentíssimo, ele foi esperto, porque ele faz o movimento, bate e já tenta recolher a perna rápido, mas muito pênalti. Ele abre o compasso. Concordo também. Bem, me chama a atenção inicialmente, já de cara, o assintoso comentário de Sandro Meirahit. Pênalti, muito pênalti, não tem... Não, mas se tiver outra câmera... Não tem. Porque assim, a opinião do Sandro Meirahit agora vale. Não entro nessa não, tá? Porque o Sandro Meirahit acha, por exemplo, que não foi pênalti pro Fluminense no primeiro lance e eu discordo dele. Então, não é, é válido no que eu concordo e não é válido no que eu discordo, tá? Mas achei assintoso porque normalmente os comentários de arbitragem não são tão incisivos assim com erros de árbitro. Foi um erro absurdo. Sobre o lance especificamente... Eu vou até botar aqui para você poder ver, né? Vou botar sem o áudio, para você poder ver o seguinte. Eu até acho que o Claus, apesar dele ter feito todo... Ele tava um pouquinho com a visão encoberta, ó. Se você olhar o lance, ó, o Claus tá aqui, ó. Tá nesse ângulo aqui. Então, ele tá olhando aqui por trás do lance. O Vidal tá na frente dele, né? Você olha que ainda tem o outro jogador do Flamengo, que acho que é o Thiago Maia ainda... Você tem alguns jogadores na frente do ângulo de visão dele. Então, a trombada aqui parece mais que o Caio Paulista caiu por empurrão do Vidal, enfim. E aí realmente não seria pênalti. Agora,
o VAR tá aí pra isso, né? O VAR tá aí pra isso. Então, por isso que eu falei, talvez eu isente o Klaus, porque foi pênalti, era pra ter sido marcado, mas a visão dele, por mau posicionamento dele, talvez estivesse mais ou menos encoberta. Mas o VAR era pra ter chamado. Um pênalti absurdo, um lance que não foi sinalizado pro VAR, e acho muito difícil que esse lance apareça nos áudios do VAR, porque o Klaus não botou o dedinho no ouvido, não foi no VAR nem nada. E eu queria fechar esse vídeo aqui com, aparentemente, com um detalhe que eu lembrei, de que, acredito eu, o Davi Luiz seja inimputável aqui no Brasil, né? Tipo, ele meio que veio com um negócio de, ele pode ser expulso por reclamação, né? Igual ele foi no lance lá contra o Atlético Paranaense. Mas em Fla-Flu tá liberado tudo pra ele. Porque eu me lembrei desse lance aqui, ó. Final do Campeonato Carioca, a gente tinha esse lance aí com o Davi Luiz já tendo tomado o cartão amarelo e o Bruno Arleu de Araújo aqui, ó. Não vi nada. Neste lance, ele simplesmente não deu cartão amarelo. Deixa eu voltar, porque tava na câmera aqui de trás, né? Tava na TV aqui atrás. E você com certeza não viu o lance. Essa belíssima falta do Davi Luiz. Tá achando que foi pouco? Aí, ó. É maneiro você ir vendo. Tipo, olha a reclamação de André. Olha como o André chega reclamando no Bruno Arleu. Porque é irônico, ó. O Ganso reclama, Manuel reclama, John Arias, Nino, Calegari, todo mundo na final do Campeonato Carioca reclamando. O David Braz, o Cris Silva, todos. Mas o Bruno Arleu decidiu que não daria amarelo. Sei lá, Davi Luiz não, pô. Não tem, olhando ali pra todo mundo, falando, não tem como, cara. O cara fez gol na seleção brasileira, pô. Bateu aquela falta lá no Castelão contra a Colômbia. Não dá pra dar amarelo, não. Como é que eu vou dar amarelo? Olha a falta. Se liga no naipe aí, ó. Ele erra o domínio. Vou até tirar minha câmera aqui, ajeitar isso aqui. Ó, rever agora no detalhe aí, ó. Que agora eu tô com a câmera em cima. Ele erra o domínio e Iago tá passando. Ele dá essa banda no Iago, essa lambida no pé do Iago ali, ó. Travou com trava de chuteira na ponta, num lance que o Iago sairia com bastante chance no campo de ataque, mas isso aí é pra amarelo, nada. Ele é o Davi Luiz, pô. Você já jogou Copa do Mundo? Não? Então, pô. Então o Davi Luiz pode fazer o que ele quiser, aparentemente, nessa volta ao Brasil. É bizarro, vocês sabem que eu sempre falo aqui da arbitragem pós-jogo, quando tem o áudio do VAR, mas como esses assuntos ali, dificilmente eles iriam pro VAR, né? Tanto a questão lá do VAR do David Braz, né? Daquele lance, com certeza você vai pro áudio. E aí, você tá expulsando o David Braz por quê? Não, porque ele ferrou a carreira do meu amigo Flávio Guerra. E aí é óbvio que isso não ia. E esse daqui também, esse lance do Davi Luiz também, com certeza não iria pro VAR esse pênalti. Bizarro, mas essa é a arbitragem brasileira. Rafael Klaus, o nosso árbitro que vai representar a gente lá, ó, na Copa do Mundo. Meu Deus.